Estamos de volta com o nosso programa, o BH Todo Dia, nosso último bloco, hein, gente? Fique atento. Mas a programação do canal Viver Brasil não para por aqui. Logo depois do nosso programa, a gente acabou de comentar agora, né, a importância da saúde, a questão de um conceito de saúde mais amplo, né, com o nosso querido Fernando Rocha, que é o condutor do Saúde e Bem-Estar, que começa logo após o nosso BH Todo Dia. Combinado? Então, logo após, terminou o nosso programa, você continua ligado na programação do canal Viver Brasil, que tem muita coisa boa durante todos os dias para você. E agora eu volto para o meu trono, para a gente continuar falando da nossa programação. E aí eu queria agora, Gustavo, que a gente fosse lá para a área jurídica. Segurança Jurídica Brasil. A gente tem aí essa proposta, como é que ela nasceu? Nasceu, boa parte dos programas nossos vieram a partir de eventos que a gente vinha trabalhando ao longo do tempo. Tem uma construção, né? Sim. O Saúde e Bem-Estar, alguns são o Saúde e Bem-Estar, o Conexão Empresarial e o Segurança Jurídica Brasil. E o Saúde e Bem-Estar, Segurança Jurídica Brasil e Conexão Empresarial são vinculados a eventos que já existem há mais tempo. O Segurança Jurídica Brasil foi uma forma da gente discutir, entender o que estava se passando na área jurídica, muito por conta do processo de pandemia, questão de trabalho, mudança, restrição, aula, saúde, o que vai acontecer em relação à segurança jurídica. Aí criamos um evento, tivemos a oportunidade de receber várias pessoas, vários advogados, várias personalidades, os ministros Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia, do STF, participaram conosco dos eventos do Segurança Jurídica, e a missão é essa, discutir temas que são vinculados à legislação, à ordem jurídica da sociedade, de maneira geral. Que tem interesse público, né? Exato. Todo mundo quer saber, mas às vezes a gente não tem informação, né? A gente quer discutir e não consegue. Os primeiros programas foram sobre uma questão também de impacto social, de questionamento, se é, se não é, se é bom, se não é, que é a questão da legítima defesa e das armas de fogo. Isso. Na sequência, a gente vai ter algumas programações sobre a questão de jogos do azar, jogo do bicho, que tem o jogo no Brasil é absolutamente aberto, livre, a começar pelo próprio jogo do bicho, que sempre teve totalmente aberto nas ruas. Então, é uma questão a se discutir, tem uma oportunidade grande, e o Segurança Jurídica foi feito com esse objetivo. Clarear temas de fundamental importância para a sociedade de maneira geral. E aí tem um convidado especial. Tem um convidado especial. Hoje nós temos a presença do Cristiano Gonzaga, que é um promotor, ele também é palestrante, escritor, é um cara que tem conhecimento jurídico muito afinado e tem essa facilidade de comunicar. Então, ele está nos apoiando, está participando conosco nessa largada do canal Viver Brasil, fazendo as perguntas certas para as pessoas que realmente têm as informações a serem passadas dessas questões jurídicas. Legal. Não sei se a gente está com as imagens no ponto, né, para poder mostrar, para que a gente possa ter o comentário do João, né, a respeito do cenário, né? Está aí o nosso, né, o apresentador, né, o Cristiano Gonzaga. Convidado, né? Isso. E aí, João, como é que nasce esse cenário aí? O cenário, a ideia desse cenário já era uma questão já mais sólida, uma questão de você ter a madeira no fundo, uma questão mais esse, na verdade, é um outro, esse é o canal Viver Brasil. Aí, esse seria esse aqui é o Segurança Jurídica. Então, a ideia de usar essa madeira para criar um pouco mais de um material mais tradicional, né, que dê esse calor mais... O couro, a poltrona de couro e essa proximidade com os entrevistados. Sim. Esse era o conceito básico. E a tela no fundo ali com a marca, né, do programa. Com a marca, exatamente. Boa. Vamos então para o outro programa, né, que o Gustavo até citou, que também tem origem, né, nos trabalhos feitos pela Viver Brasil, que é o Conexão Empresarial. Vamos lá, Gustavo. Conexão Empresarial não tem segredo, é um evento que acontece há 13 anos. Ele está aí, começou lá atrás como uma pequena reunião. Quem nos apoiou nesse primeiro momento, lá na largada, foi o ex-ministro da Fazenda, Paulo Haddad, que esteve conosco nesses primeiros eventos e depois ele foi se criando a sua vida, a sua trajetória. Foram centenas de eventos realizados, o objetivo é ter uma informação mais próxima do setor produtivo em relação aos vários
as várias áreas que formam a nossa atividade comercial, a nossa atividade empresarial. Então, nós não temos nenhuma limitação sobre setor. O objetivo é ter realmente empresários, líderes empresariais que são referências e que podem trocar, que podem oferecer algum conhecimento diferenciado para o nosso público, tanto em relação ao evento, quanto agora em relação ao programa. Então, o objetivo é esse. O formato nesse primeiro momento, a gente tem um formato que é uma entrevista entre eu e o convidado. Isso. Muito esse olho no olho também. A gente tem lá uma série de temas que a gente vai trabalhando ao longo dos 60 minutos de programa e, graças a Deus, tem sido uma experiência fantástica fazer o formato de programa também. Nós já tivemos com o governador Romeu Zema, nós vamos gravar agora com o presidente da Uzi Minas, Sérgio Leite. Já tive a oportunidade de fazer uma entrevista também no programa Conexão Empresarial com o Henrique Salvador, contando um pouco sobre essas questões de expansão, de capital aberto. Então, para quem não viu, vale a pena já assistir no canal Viver Brasil do YouTube, e nesses próximos dias, nas próximas semanas, a gente vai estar exibindo aqui também no canal da NET a entrevista com o Henrique, contando mais detalhadamente sobre a rede Mater Dei. Isso. João, como é que nasce aí o conceito, né, do cenário? Bem em cima disso que o Gustavo está falando, quer dizer, a ideia era o olho do olho. Então, a luz mais baixa, o foco mais fechado no rosto, a iluminação mais focada também, em um ambiente mais intimista, assim, intimista, né? Essa era a ideia. Então, uma bancada... o Gustavo começa conversando sobre a vida da pessoa. Exatamente. E o que eu tenho notado é assim, como que os empresários têm essa coisa da família, né? É muito importante a gente saber, conhecer, né? Que aquela história geralmente começa na família. Né? Isso, e o Gustavo costura muito bem isso, né? De ir na intimidade ao negócio. Então, o ambiente precisava ter esse conforto, né? Então, esse foi o conceito principal. E teve esse conforto, doutor Henrique? Como é que foi? Foi uma conversa ótima. É o que você acabou de falar, né? Começamos conversando sobre a vida pessoal, né? Sobre a vida familiar. Muitas das empresas do Brasil, elas nascem através de um empreendedor mesmo, né? Um homem ou uma mulher, né? Que resolvem, de repente, empreender, né? No nosso caso, foi exatamente isso, né? O meu pai, né? 41 anos atrás, fundou a Mater Dei, né? E a partir daí a gente foi procurando e se transformando a depender da época que a gente estava, né? E o Gustavo abordou muito bem isso, soube explorar os pontos mais importantes, me apertar em alguns momentos, né? Isso. Abrir o capital, por exemplo, é algo muito inusitado para esse setor, né? Eu achei foi um grande desafio para a gente. Até 2015 era proibido, né, que as empresas prestadoras de serviço no Brasil tivessem acesso a capital estrangeiro. A partir de 2015 a legislação mudou e aí realmente houve uma mudança importante nesse sentido, né? E é uma questão mesmo de aumentar a competitividade, né, de se posicionar, atendendo as pessoas, estando mais próximo das pessoas, né? Acho que essa questão de saúde tem muito da técnica, mas tem muito do acolhimento também, né? E essa é uma característica que o Mater Dei sempre teve, essa intimidade maior com as pessoas, que a gente não quer perder. Isso que o Gustavo acabou de falar agora, por exemplo, né, que ele nasceu pelas mãos do meu pai, né, há 42 anos atrás. Você vê, as pessoas não esquecem de alguns momentos pelas quais elas passam, né? Principalmente os momentos de maior fragilidade. Quando você é bem atendido, bem tratado, né, nesses momentos, normalmente cria um vínculo, né, com a instituição, com o médico, com o profissional de saúde que atende a pessoa, né? E o Mater Dei sempre procurou se posicionar dessa forma, né, atendendo ao ser humano de uma maneira mais ampla mesmo, né? Lembrando que a gente precisa de prestar um atendimento humanizado, personalizado, diferenciado, em atendimento às necessidades de cada ser humano. Acho que esse é que é o grande desafio, né? Como crescer sem perder essa humanização, DNA, né? Ao longo do caminho. Essa, sem dúvida, o nosso maior desafio, sabe? E a gente tem procurado fazer isso através de pessoas, né? Atraindo pessoas que comunguem com os nossos valores, que entendam que vale a pena embarcar nessa empresa que tem esse propósito de se posicionar dessa maneira, né? Então, isso, sem dúvida alguma, tem sido um grande desafio, a gente tem procurado fazer dessa forma. Só pegando um pouquinho carona aqui no Elias, mas te emendando uma pergunta sobre o que você falou aí agora, e é uma impressão minha. Para manter esses valores, para manter esse tipo de cuidado, esse tipo de forma de tratar o paciente como vocês vêm fazendo ao longo do tempo,
Você acha que ter pessoas da família na gestão, na direção, facilita espalhar ainda mais, multiplicar ainda mais esses valores que todos vocês são encarregados desde que nascem? Gustavo, no nosso caso, existe uma identidade muito grande entre a nossa família e o Mater Dei. Só que na medida em que as coisas vão crescendo, né, você precisa também de aumentar essa grande família. Você precisa de ter pessoas que vêm do mercado, que são profissionais talentosos, ou que querem se desenvolver desde o início da sua carreira na própria rede Mater Dei, para poder ir criando vínculo, para poder ir criando identidade, né, para que você possa escalar isso, potencializar isso, né? Então, acho que o grande segredo da rede Mater Dei até esse momento tem sido isso, sabe? Atrair pessoas de tal maneira que você tenha o seguinte, você tenha na família, a família trabalhando como profissional, né? E profissionais trabalhando com o mesmo amor pelo negócio que a família tem. Sim. Acho que esse é um grande desafio, sabe? Quando você consegue isso, você potencializa muito a maneira como você atualiza e aí a chance do DNA não se perder ao longo do tempo é maior também, né? Porque vocês tiveram muita sorte de ter pessoas todas, aliás, de ter muitas pessoas alinhadas com esse mesmo gosto, com essa mesma paixão de cuidar da saúde. Família? Eu acho que tem sorte, mas tem também uma estruturação da profissionalização, sim, sabe? Por exemplo, hoje nós somos 3 gerações trabalhando juntas, sim, né? O meu pai, minha mãe, primeira geração, nós temos eu, as minhas 2 irmãs e o Renato, que é do Conselho de Administração também, e uma terceira geração que, por exemplo, trabalharam em hospitais maiores ou do tamanho do nosso, fora de Minas Gerais, né? Ficaram 2, 3, 4 anos trabalhando fora. Depois trabalharam conosco, depois foram para fora e fizeram o MBA nas principais escolas de negócios do mundo, né? O Zé Henrique, meu filho, fez Columbia, em Nova York, durante 2 anos. O Felipe, na Maranhão, fez a London Business. A Renata fez Hult, em Boston. A Lara está se preparando agora para ir fazer também. E quem já fez esse nível de preparação sabe o quão difícil não é uma coisa simples. Você se qualificar para fazer uma prova, para poder ter acesso a essas escolas, não é um movimento simples. Então, existe toda uma profissionalização da família, né? Então, tem sorte, sim, mas tem também uma sucessão estruturada por trás. A sorte ajuda quem trabalha, dizia o goleiro Raul Plasma. E eles trabalham 24 horas por dia. Então tem muita sorte, né? Quanto mais trabalho, mais sorte eu tenho. Agora, doutor Henrique, eu não posso deixar de fazer uma pergunta nesse assunto que a gente está trabalhando aqui, da formação do médico, né, e da médica. Precisamos rever essa formação? Ela poderia ser mais humanizada? O que o senhor acha? Eu acho que ela tem que ser humanizada, né? E aí, os programas de residência, de pós-graduação, passam a ser muito importantes, né? Porque você customiza a atuação do médico, né? Por exemplo, não importa em que faculdade o profissional se formou, mas se ele cai dentro de um programa de residência em que ele passa a dar importância a aspectos que são relevantes para aquela instituição, acaba que ele alinha melhor. Isso. Por isso é que o Mater Dei sempre investiu tanto em programas de residência. Ali ele tem o médico e um enfermeiro também, sabe? O fisioterapeuta, ele tem não apenas acesso a informações técnicas, mas a informações comportamentais, sabe? Como é que ele se posiciona? Por exemplo, a assistência hospitalar tem uma coisa que é muito processual, sabe? Que são os programas de certificação. Então, para você errar menos, você tem que ter um processo ligado a como é que você aplica a injeção, perfeito, como é que você afere uma pressão, isso, né? Tempo em que as coisas precisam de acontecer. Isso tudo gera números, né? Isso tudo é processual, mas tem uma outra questão que é a entrega. Na hora que você está interagindo com o ser humano, essa entrega ela tem que ser única, ela tem que ser customizada. Você tem que olhar no olho da pessoa, você tem que acolher e dizer o seguinte, o que esse ser humano precisa? O que eu necessito fazer para atendê-lo de uma maneira mais holística, mais integral, né? Isso também tem a ver com o processo de cura, né? Às vezes eu só quero uma escuta, que alguém me escute, né? A atividade médica hospitalar e das ciências da saúde, ela é técnica, mas ela é muito comportamental também, sabe? E o ser humano, o médico, tem que desenvolver isso, né? O profissional de saúde precisa desenvolver esse lado. Né? É verdade, eu até fazer um relato. Meus 2 filhos, são gêmeos, nasceram lá e nasceram de prematuros, então nós ficamos 2 meses lá dentro e fomos tratados. Foi um espetáculo, foi. Mas foi duro, né? Não é fácil, né? Duro, mas estava tudo muito bem colhido e isso foi muito mais tranquilo. Quantos anos eles têm agora?
18. Um está fazendo, inclusive, medicina. Ah, que barato, hein? Parabéns. Muito bom. Vai boa. trabalhar no Mater Dei. Opa, vai! Tá vendo? Belo Horizonte é um ovo. Todo mundo se encontra aqui. Muito bem. Gente, para fechar aqui a programação, Gustavo, ficamos com Direito no Ato. Ah, não. Direito no Ato. É o último aqui que tem a ver com essa história de escritórios em Belo Horizonte, advocacia, né? O Direito no Ato foi um programa que a gente desenvolveu com o objetivo de apresentar de maneira mais detalhada, de maneira mais próxima, o que a gente tem de escritórios diferenciados, escritórios que são realmente reconhecidos pelo seu trabalho em Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil. Obviamente, começando por Belo Horizonte e pelos seus principais escritórios. Então, só para adiantar, nesses próximos, nós vamos ter um escritório por mês sendo apresentado em 4 capítulos. Boa. Sempre indo diretamente no escritório e fazendo o programa de lá, mostrando o espaço, mostrando a equipe, as especialidades e por aí vai. Então, nessa largada aí, a gente teve o privilégio de contar a história do Toches de Paula, que é um escritório com 25 anos de atuação em Belo Horizonte, sempre estiveram presentes conosco, e vão ser 12 escritórios por ano. Vão ser 12 escritórios apresentados a cada ano, um por mês. E esses primeiros 5 meses aí, a gente já tem 5 grandes escritórios, além do Toches de Paula, que vão ser apresentados entre fevereiro, março, abril, maio, sempre com grandes referências da nossa advocacia, da prestação de serviço jurídico. Então, a ideia é contar não só a história dos escritórios, mas o pensamento do que eles acham desse momento que a gente vive, o que a gente tem que melhorar na questão jurídica e por aí vai. Legal. João, dessa você ficou de fora, né? Porque é feito lá no escritório. Essa aí eu vou levando o cartão dele a cada escritório que eu vou falando dele. Dá uma arrumadinha aqui nas cadeiras. O João, entre outras coisas, só para você saber, não sei se você sabe, e as pessoas aí certamente não, o João tem diversos empreendimentos assinados em Belo Horizonte, várias coisas feitas, e uma delas, além dos estudos do canal Viver Brasil, ele fez uma das principais obras que a gente tem aí de Belo Horizonte recente, que é a nova sede da Localiza, que ficou linda e tem aí a mão do senhor João Carlos e da Maria Tereza Terence, correto? Corretíssimo. Desafio, hein, João? É isso. Televisão é a primeira experiência sua? Eu já tinha feito uma experiência há um tempo atrás, então, mas é sempre desafios. Todo novo projeto a gente tenta entrar como se fosse o novo. E o novo é fantástico porque, por você não conhecer, você tem que pesquisar. E eu tenho, talvez, os meus melhores projetos foram sempre os que foram os primeiros, porque você não quer errar, então você vai atrás do que é novo. E por não ter vícios, você vai também trazendo novidades, né? E abre a sua cartela também, exatamente, né? Isso é importantíssimo para o seu negócio também, né? Exato. E ele foi crescendo no tempo. Uma das coisas que ele mais fez durante aí a abertura da caminhada profissional dele, que eu lembro bem, que eu fui em várias, foram várias casas noturnas. Restaurantes e por aí vai. Uma delas do meu caro amigo Alípio Melo, eu sei que você fez umas 2 ou 3 casas para ele, não foi? Várias, Então, ele teve várias etapas. Isso não quer dizer que ele não vai fazer novas casas noturnas ou restaurantes, mas foi um dos setores que você mais mexeu, não foi isso? Na verdade, nós começamos com lojas, que foi a época das aberturas dos shoppings de Belo Horizonte, depois passamos fizemos Trossô, Vila Vitine, teve várias lojas. Depois restaurantes, Mesamis, Parrilla Portenha, Café Itália. Restaurante é muito difícil fazer? É delicioso fazer restaurante. Agora, imagina, né? Não sei se não precisa nem falar com a gente, né? Não, tudo é bom, tudo é bom. Casas são espetaculares. Casas são um pouco mais difíceis, porque... Por quê? Você tem um casal que geralmente pensa o contrário. Então isso, ao mesmo tempo, é fabuloso, mas é uma costura que ela tem que ter tempo. Ela tem um tempo de fritura maior, de cozimento maior. Ou seja, não pode ter pressa. Não né? pode. Tem que ser bem mineiro. Exatamente. Fazer, então a casa de psicanálise. tem totalmente. Quase um divã, totalmente. né, É um divã completo. Então é família.
Aí o cara viaja para as Bahamas e volta com a casa nova na cabeça, porque ele ficou num hotel comenta diferente. Com a esposa e pronto, né? Vai dar tudo errado. A sogra chega com ideia. Então você tem... Mas a palavra final é da mulher. Né? Exato, não tem jeito, pode chiar, meu caro, mas a palavra final vai ser ali. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito legal isso. Essa área de arquitetura em Belo Horizonte, como é que ela anda, hein, João? Eu acho que Belo Horizonte é uma cidade que ela é um caldeirão de profissionais muito interessante, de história de arquitetura. Quer dizer, isso, nós começamos com Niemeyer. Para vocês terem ideia, o que é Niemeyer hoje no mundo, eu acabei de ver uma pesquisa de uma revista italiana que era os 10 maiores arquitetos pesquisados do mundo inteiro. Ele é o sexto. É o sexto. Um brasileiro que já morreu, que fez pouquíssimas obras fora do Brasil. Ele é o sexto arquiteto mais pesquisado no Google. Isso tem que se orgulhar, isso é uma referência. É uma referência diferenciada. O danado durou muito, né? O danado durou muito. Durou bem. Passou de 100 anos. É verdade. E agora em Leipzig, na Áustria, foi feito... Inaugurou uma última obra dele agora. Acabou de fazer uma esfera incrível numa fábrica. Acho que Belo Horizonte tem algumas obras icônicas dele. Né? Sim, sem dúvida. Dá para fazer um tour, né, das obras em Belo Horizonte. Né? Mas isso é um papo para um outro BH Todo Dia, porque agora nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Né? Mas antes, né, da gente finalizar, doutor Henrique, por que investir no canal Viver Brasil? Olha, eu acho que é como eu falei, nós estamos tratando de profissionais que são respeitados, conhecem o que fazem, né, se reinventaram ao longo do tempo. Acho que esse depoimento que o Gustavo deu agora ele é muito interessante. Né? Eles conseguiram se reinventar, se transformar e conseguiram continuar sendo relevantes para a comunicação, né, e para levar para as pessoas informação da melhor qualidade possível. Né? Então, acho que tem tudo a ver com o posicionamento de empresas também que querem fazer chegar às pessoas uma comunicação reta, direta e ética também. Né? Então, acho que eles estão de parabéns mais uma vez. Acho que essa é uma iniciativa que vai somar muito para a comunicação de Minas e do Brasil. Né? Só fazendo um registro aqui, aproveitando carona do que ele falou, agradecer de maneira muito especial a família do Mater Dei inteiro, a começar pelo senhor José Salvador e a Maria Norma. Muito obrigado pela confiança. Nós vamos estar nos entregando aqui diariamente para construir um canal realmente diferenciado, com boas informações, relevância, vinculado muito à história do saúde e bem-estar, que eu acho que é fundamental nesse momento. Só fazendo esse reforço. Gustavo, por que essas 10 cidades aí, né? A gente conversou um pouco disso, queria que você trouxesse para quem está acompanhando, né? Na verdade, são as cidades que estão associadas a esse acordo que a gente fechou com a Claro Net, com o objetivo de começar o canal Viver Brasil. A Claro Net distribui para essas localidades, para essas 9 outras cidades além de Belo Horizonte. São cidades que concentram aí maior parte da riqueza econômica do Estado e também populacional. Então, entendo que são cidades que vão nos ajudar muito a começar a apresentar o canal Viver Brasil. Obviamente, a gente quer chegar nas outras cidades de Minas e iremos, e a partir daí ir expandindo. Mas reforço aqui a participação de Belo Horizonte, de Contagem, de Betim, a importância de Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Governador Valadares, Ipatinga, Uberaba e Uberlândia. A essas cidades o nosso compromisso de não só tratar o canal Viver Brasil como Belo Horizonte, mas sempre tendo partes complementares de cada uma dessas cidades aqui no nosso canal também. Perfeito. Gente, muito obrigado pela participação, né? Parabéns, né, pelos trabalhos e muito obrigado também como pessoa da área de comunicação por acreditarem no nosso projeto. Então, muito bacana mesmo, sejam sempre bem-vindos, tá bom? Agora vocês já sabem o caminho, né? Fiz o agradecimento ao doutor Henrique, à família, faço um agradecimento especial à Maria Tereza e ao João Carlos. O João Carlos, além de ser um profissional altamente qualificado, é um amigo da minha família há mais de 50 anos, bem mais do que a minha idade. O João, os primeiros locais que eu fui morar, que eu fui viver, ele que sempre me ajudou a montar meus cantinhos ali, a fazer meus locais de moradia. Então, eu
sou muito grato a essa pessoa, não só pela forma de tratamento, mas pelas competências. Legal demais. Gente, fechamos o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem ligados no canal Viver Brasil. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. E eu sobrei.